nos preparar para louvar o Senhor com mais um cântico e assim entrarmos. Vamos deixar, pastor Daniel, para o final então, que nosso tempo já está avançado. Melhor a gente fazer isso. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo de número 21, verso de 1 a 11. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 21, no verso de 1 a 11. Eu vou pedir às pessoas que estão próximas à porta, essas 4 portas, para que diminua o calor. Pode abri-las agora, por favor. Alguém que possa, pastor, pode abrir uma dessas portas. Daqui a pouco a gente fecha, porque rapidinho está frio já lá fora. Daqui a pouco já está frio aqui dentro também. Vou pedir aos irmãos que ficam de pé mais uma vez. Assim que você achar João 21, de 1 a 11, vamos meditar na palavra de Deus. Você veio aqui hoje para louvar, não veio? Amém? Você veio aqui também para escutar o que Deus quer para a sua vida, amém? Isso. Então vamos acompanhar e vamos agora nos concentrar por meia hora naquilo que nós viemos fazer. O som ficou maravilhoso aqui para mim. Diz a palavra de Deus o seguinte: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades, que pode ser o mar da Galileia, ou que pode ser o lago da Galileia, porque na verdade é um lago. Foi assim: estava juntos os de Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Napoleão de Caná da Galileia, essa cidade onde Jesus Cristo fez o seu milagre, e onde é caminho para Nazaré, e depois de Nazaré você desce para a cidade de Tiberíades, Cafarnaum. Os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Grava aí, que é o tema da nossa mensagem dessa noite. Não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E eles lhes perguntaram: filhos, ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estava apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, um peixe sobre a brasa e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, nós estamos na Tua presença, agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Queremos agora aplicar essa mensagem ao nosso coração. Queremos que o Senhor abra os nossos olhos, olhos da fé, para enxergarmos aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Pai, vieram pessoas aqui de longe, pessoas de perto, pessoas que estão nos visitando pela primeira vez. Que todos saiamos daqui nessa noite convictos que o melhor para nós, se nós queremos ver o impossível acontecer na nossa vida, é termos um compromisso com o Senhor. Abençoe a nossa igreja, nós pedimos isso em nome de Jesus, amém. Sentai-vos, querido. Em primeiro lugar, quero dizer à nossa igreja, a vocês, que a nossa ida a Jerusalém foi uma experiência, talvez a experiência mais marcante já do nossos 17 a 18 anos de ministério, desde quando nós saímos ali do seminário. E durante essa nossa viagem, eu pude
entender e perceber tudo aquilo que Deus preparou para o seu povo e para nós, certo? Aquele lugar para que o seu povo até hoje, nos dias de hoje, como aconteceu comigo com a Andréia, pudesse enxergar de que nós devemos ter comunhão com o Senhor e nós devemos ter compromisso com Ele, e aquele lugar foi aonde Ele preparou para que o povo conhecesse Ele e para que o povo o adorasse, como até hoje está sendo adorado naquele lugar. Então, nós estamos falando de um tema onde estamos exigindo e pedindo e implorando à igreja que tenha um compromisso com Deus, buscando o impossível com Deus, tendo um compromisso com Ele. Nós falamos outras coisas nos meses passados, mas hoje nós queremos e começaremos a enfatizar isso para você que está aqui e para você que nos ouve na internet, que nós, se queremos ter um compromisso, que queremos ver o impossível acontecer na nossa vida, nós precisamos ou precisaremos de ter compromisso com Ele, porque se nós não tivermos compromisso com Ele, com certeza nós não vamos ter aquilo que nós tanto desejamos, que tanto nós esperamos. Eu creio que todos vocês, como eu, ainda está esperando o impossível acontecer na sua vida. Eu disse para Deus ontem de madrugada orando, falando com Ele, disse: Senhor, eu fui uma pessoa que nesse ano de 2013 fui abençoado e muitos impossíveis aconteceram em relação ao meu ministério e à minha vida familiar, à minha vida particular. Amém por isso. Vocês perceberam, estão sabendo que nós estamos num lugar onde nós saímos há muitos anos atrás, e o Senhor nos deu essa igreja ali na cidade de Brisbane, totalmente reformada, maravilhosa, linda, coisas que o Senhor preparou para nós. Deus também, não somente isso, está trazendo pessoas novas para a nossa igreja, pessoas que estão vindo do Brasil, pessoas que estão vindo estudar, pessoas que estão vindo de outras igrejas. Nossa igreja, graças a Deus, tem crescido, tem sido uma igreja abençoada, não tem nos faltado nada, Deus tem suprido todas as nossas necessidades, e a melhor coisa para um pastor estar alegre, feliz, é quando tudo vai bem na igreja. Nós temos esse ano conseguido grandes desafios, como orar todos os meses como igreja. Se você ainda não participou de nenhuma vigília, todos os meses nós estamos orando, e isso foi algo que aconteceu e por causa disso nós estamos colhendo os frutos nos dias de hoje. Grandes coisas estão acontecendo, estamos alegres porque o Senhor está olhando para nós, o Senhor está com seus ouvidos abertos para a nossa igreja, Ele está com os seus olhos fixados na nossa igreja, e nós temos sido abençoados. Então o ano de 2013 tem sido um ano abençoado para nós, porque nós temos buscado um compromisso com Deus. Talvez eu esteja falando por alguma pessoa aqui que hoje não está aí, talvez, pensando nisso e não está tendo esse compromisso com Deus. Mas, meus queridos, eu quero afirmar para você aqui nessa noite, que 80% da nossa igreja aqui, e aonde ela se reúne em São Paulo, onde ela se reúne em Brisbane, está buscando um compromisso maior com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode dar um amém bem alto aí? O objetivo do Senhor para a nossa igreja, para você, para mim, é que a gente se torne pessoas de sucesso. Sucesso na área espiritual, no amor, na área sentimental, em todas as áreas da nossa vida, física, saúde, em tudo, mental. Deus quer que a gente tenha sucesso, que nós sejamos bem-sucedidos. E aí isso está acontecendo na vida das pessoas, porque a gente visita, a gente ouve os testemunhos, e grandes coisas têm acontecido. Talvez um ou outro não tenha experimentado as vitórias, mas, querido, fique certo de uma coisa: é uma questão de tempo. Nós temos um tempo de espera, e se ainda as bênçãos do Senhor não bateram na sua casa, na sua porta, ela vai bater, e principalmente se você mudar a sua atitude diante de Deus. Então quero dizer para você o seguinte, que o povo de Deus é um povo abençoado. Chega para a pessoa que está do seu lado e fala: o povo de Deus é um povo abençoado. Somos abençoados, e eu posso, e quando você for lá em Jerusalém, você vai ver como o povo de Deus é abençoado. Porque a cidade de Jerusalém está dividida em leste e oeste. O lado oeste está tomado pelos árabes, e o lado leste está tomado pelos cristãos e judeus.
Essa cidade é dividida em 4 partes, mas 3 partes prosperam muito. Se você vê o contraste, você andando nas ruas de Jerusalém, você vê quando você está no meio dos judeus, no meio dos armênios, no meio dos cristãos, você vê até na questão do cheiro, até você nota o cheiro, você nota a limpeza, você nota os desgastes das propriedades, você vê que Deus, Ele abençoa o seu povo até no dia de hoje. Eu sei que os muçulmanos têm buscado esse mesmo Deus, mas o profeta que eles buscam e que eles adoram é um profeta que morreu e está enterrado em um lugar. Mas o nosso profeta, que eles também respeitam, que eles conhecem Jesus como também profeta, o nosso Senhor não está ali onde ele foi enterrado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, nós somos um povo que é para prosperar. Eu não estou aqui fazendo um discurso, ou talvez pregando um sermão da prosperidade, não. Porque nós podemos prosperar, mas nós também teremos nossas lutas. Se você tivesse numa igreja que prega somente prosperidade, o pastor iria falar só de prosperidade aqui. Mas eu quero dizer para você o seguinte: para você prosperar, você tem que pagar um preço muito caro. Você tem que orar, você tem que conhecer o Senhor como seu Salvador. Você vai ter que ser tentado todos os dias. E você vai ter que ser tentado, e você não pode tirar os seus olhos de Jesus e não olhar para as tentações que são oferecidas para nós todos os dias. É uma luta ser um cristão bem-sucedido, não é fácil. Mas nós podemos ser bem-sucedidos e sermos cristãos, eu creio nisso. É somente ter compromisso com Deus. E é por isso que nós queremos ver o impossível, precisamos ter compromisso com Deus. Porque, querido, se você não tiver compromisso com Deus, como diz o texto nessa noite, a palavra de Deus disse que os discípulos saíram de onde eles estavam e nada pegaram. E se você não tiver compromisso com Deus, você nada vai pegar. Você vai entender agora o porquê que os discípulos não pegaram nada naquela noite. A palavra de Deus diz que Jesus, ele foi morto na sexta-feira. No domingo ele ressuscita. E ali domingo pela manhã as mulheres saem para ir ali no sepulcro, para fazer, talvez, arrumar alguma coisa. Não podiam mais, talvez, nem tocar no cadáver de Jesus, porque isso não era permitido. Mas iam, talvez, jogar algum perfume, colocar algumas flores, como é de costume das mulheres. E para você, os judeus não têm nem essa tradição, porque o túmulo de um judeu, você vai ver lá no túmulo dos túmulos do cemitério que nós temos diante do portão que vai ser aberto pelo Messias, segundo a tradição judaica, você vai ver vários túmulos, e todos os túmulos estão cheios de pedra em cima, porque o judeu, ele quando vai, ele não leva flor, ele leva uma pedra, e ali os túmulos estão cheios de pedras, porque está dizendo que os parentes estão indo, e a pedra é porque é um material resistente, e a pedra não é igual à flor. Então, se você for nesse cemitério de Israel, você vai ver pedra. Então diz a tradição que as mulheres foram ali, e uma ficou e teve encontro com um anjo, e teve encontro até mesmo, outro texto, em outro evangelho, fala que uma teve encontro com o próprio Jesus. E ela sai dali, vai diretamente para onde estava uma casa, em Jerusalém, fala com os discípulos que Jesus apareceu. Logo, imediatamente, os discípulos saem em direção ao sepulcro, e ali eles têm a sua experiência com Jesus. Eles voltam para a casa onde eles estavam, e diz a palavra de Deus no texto que nós lemos, que de tardezinha, Jesus, não no texto que nós lemos, mas em outro texto, que de tardezinha Jesus aparece novamente aos seus discípulos. Isso tudo aconteceu no domingo. Na segunda-feira, eu não sei o que aconteceu, mas deu uma vontade tremenda de Pedro e os seus discípulos de pescarem, e saírem para pescar. E você conhecendo a região, você sabe que eles estavam em Jerusalém, e o texto fala para nós que eles estavam no mar da Galileia pescando, na cidade de Tiberíades. Então o texto fala mar de Tiberíades, que é a mesma coisa. Quando você olhar mar da Galileia, lago da Galileia, certo? Você sabe que é o mesmo lugar. Então, queridos, eles saem na segunda-feira, porque depois você fica pensando, como é que eles voltaram e Jesus só passou 40 dias ali no meio deles, depois foi assunto aos céus? Como é que eles fizeram? Porque naquela época não tinha as estradas que hoje tem em Jerusalém.
Se você pegar um carro de Jerusalém e for diretamente na via principal de Jerusalém, como a one aqui, você vai gastar 45 minutos até Tel Aviv. De Tel Aviv você vai para a Galileia, que é um estado, e ali você passa por Nazaré, aonde, certo, Maria teve a aparição do anjo. Aí depois de Nazaré você vai para Caná, e depois de Caná você chega na região do lago da Galileia, onde tem Cafarnaum, onde tem todas as cidades que Jesus passou. Então aqueles discípulos, eles gastaram pelo menos os 7 dias andando. E ali, depois que eles passaram os 7 dias andando, eles tentaram fazer aquilo que eles gostavam de fazer. Então, queridos, eu quero dizer para vocês o seguinte: ao chegar ali naquele lago, eles começaram a perder a bênção que estava proposta para a vida deles. Por que eu falo isso? Porque ao sair de Jerusalém, porque a palavra de Deus lá em Lucas 24, depois você põe Lucas 26, 26, você vai perceber que Jesus Cristo, ao encontrar com os seus discípulos, ele pede para que os seus discípulos ficassem em Jerusalém. Então ele chega e fala assim: olha, vocês não saem daqui, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, mas eu vou voltar, então vocês ficam, porque vocês vão ter aí a presença do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo na vida de vocês. E aí vocês vão ter poder para pregar, vocês vão ter poder para fazer os milagres, vocês vão ter poder para fazer muitas coisas. Mas eles desobedeceram. Talvez Pedro foi aquele que conduziu aquelas pessoas, os outros discípulos, até aquele mar da Galileia. Então eles saíram do circuito da bênção. E depois disso, não somente isso, eles, além de sair de Jerusalém e ir para aquele lago, eles começaram a pescar. Se você for comigo lá em Marcos, no capítulo 1, no verso 17, você vai ver que Jesus chama aqueles mesmos discípulos, Pedro, André e outros que estavam ali, o discípulo que Jesus amava, e ele disse a eles o seguinte: que eles deveriam largar as redes, largarem os barcos e seguirem, porque Jesus iria tornar aqueles homens, iria dar àqueles homens o direito de se tornarem pescadores, não mais de peixes, mas pescadores de homens. Não foi verdade isso? Aí aqueles homens, no capítulo 5 de Lucas, no versículo 11 diz assim: e levantando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Então quer dizer, que ao sair de Jerusalém, eles cometem a primeira infração. E depois, ao entrarem em um barco, eles cometem a segunda infração. E aí, queridos, está o problema, porque eles não foram bem-sucedidos naquela pescaria. Diz o texto que nada aconteceu, diz o texto que neles não pegaram nada, e isso acontece com todo cristão que sai do circuito de Deus. Se você é um cristão que não está esperando, que não está conseguindo pegar as suas bênçãos, alguma coisa está errada na sua vida, e você precisa entender isso hoje, e você precisa mudar de vida. Você tem que estar aonde Jesus, Ele quer que você esteja. Você tem que estar fazendo aquilo que Ele quer que você faça, porque assim você vai ver o impossível acontecer na sua vida. Outrora, se você não fizer nada disso, se você tomar o rumo que os profetas, que os discípulos tomaram, você não vai colher as bênçãos que Deus tem preparado para você. Querido, não vale a pena trocar Deus por nada nesse mundo. Não vale a pena, querido, trocar o Senhor por nada. Não vale a pena deixar de ter compromisso com o Senhor por nada nesse mundo. Não vale a pena dar um tempo nas coisas de Deus por nada desse mundo. Sabe por quê? Porque você vai perder a sua bênção, a bênção que vem no dia para você colher. Você sabia que todos os dias o Senhor tem uma bênção para te dar? Você imagina, queridos, eu e você, se nós fôssemos homens e mulheres com compromisso de 100% com o Senhor, nós pegaríamos todas as bênçãos que Deus tem preparado para nos dar todos os dias. Com poucas bênçãos que o Senhor já tem nos dado e que nós temos pego, já é uma maravilha a nossa vida. Agora, imagine se não vacilássemos, nós teríamos mais bênçãos na nossa vida. Então não vale a pena, querido, trocar o Senhor por nada. Vale a pena sim, seguir ao Senhor, estar com o Senhor, ter compromisso com o Senhor. Certo? Você precisa tirar todas as coisas que te atrapalham de ter esse compromisso.
e buscá-lo, certo? De todo o teu coração, de todo o entendimento, em espírito e em verdade, para que você alcance as bênçãos que você tem pedido para Ele. Você ora, você pede, certo? Você faz jejum, você vai à vigília, você vai ao culto, a sua vida é clamar ao Senhor. Mas se você não tiver compromisso com a palavra do Senhor, de nada vai adiantar o teu esforço. Você precisa ter compromisso. Olha, por pior que seja a sua situação, a minha situação, a situação que a igreja passa, vamos supor que nós estamos passando por uma situação muito difícil da nossa igreja, que graças a Deus não é verdade isso. Se nós hoje arrependemos dos nossos pecados, nos convertermos nos caminhos do Senhor e começar a ter compromisso com Ele, hoje, agora, nesse exato momento, Ele vai dar uma ordem lá dos céus. E os anjos dele vão descer e começar a ajeitar a tua vida. Você crê nisso? Diga amém. Querido, hoje, nesse exato momento, Deus está me ouvindo falar isso. E se eu estou falando, porque Ele quer que você escute isso. Que hoje, nessa noite, Ele quer ajeitar a tua vida. Ele quer endireitar os teus caminhos. Ele quer que você tenha compromisso com Ele, que você faça coisa para Ele, que você se entregue a Ele, em espírito de verdade, de vontade de verdade, e que você não deixe nada para trás, que você se entregue, se jogue nos braços dEle, confie nele, que Ele vai fazer tudo aquilo que você espera e que você deseja. Ele vai realizar os seus sonhos. Mas para isso, querido, você tem que parar de pescar. Porque foi isso que os discípulos fizeram. Eles foram pescar. E eu quero dizer para você quais foram as consequências dessa pescaria. E o que a pescaria significou para os discípulos e o que a pescaria pode significar para nós. Que eu gostaria que você, quando estivesse falando pescaria, você colocasse a palavra falta de compromisso. O que a tua e que a minha falta de compromisso com Deus vai causar na nossa vida. E é isso que você precisa entender, para que a tua vida mude, para que o impossível aconteça na sua vida. A primeira coisa que nós podemos relacionar aqui, certo? Sair para pescar para os discípulos era jogar a rede e nada pegar. Todo pescador, todos aqui conhecem pescaria, porque no Brasil nós pescamos. A única coisa que nos interessa quando nós saímos para pescar, sendo você mulher, sendo você homem, quando você coloca o anzol ou joga uma rede, você quer ter resultados. E o resultado que você quer, e que eu quero e que eu desejo, é que um peixe morda a isca, certo? E que você pegue um peixão muito grande. E aí quando você visga o peixe, ele começa a brigar. E aquela é uma das melhores sensações que nós, principalmente goianos, conhecemos e sabemos. E é muito bom participar de uma pescaria que a gente está pegando peixe. Agora, querido, o que estava acontecendo naquela região, e que nós precisamos entender, e vocês viram, que o Rio Jordão ali, eu estava batizando naquele rio. E você, quando está ali no Rio Jordão, você vê cardumes de peixes passando e desaguando aonde? No mar da Galileia. Então, quando você chega lá, você vê lanchas e pescadores pescando até o dia de hoje. A água, você vai ver uma outra oportunidade. Eu entrei, a água é límpida, a água é limpinha, e você vê os peixes nadando. Na época de Jesus, com certeza, muito melhor do que a época em que nós estamos vivendo hoje. Porque você vê lancha, pessoas andando de jet ski hoje. Na época de Jesus não tinha nada disso. Então era assim de peixes. E aqueles homens ficaram sem entender. Por quê? O barco da frente estava pegando, o outro barco estava pegando. Certo? O barco lá atrás, o pessoal, olha o tamanho do peixe. Redes sendo puxadas, cheias de peixe. E o barco dos melhores pescadores daquela região, porque Pedro era conhecido como os melhores pescadores da região. Hoje, eu quero dizer a vocês que eu almocei no restaurante de Pedro, no beirinha do Mar da Galileia. Está lá, restaurante de Pedro. E eu comi, eu tirei a foto de um peixe, certo? E o peixe da região, eu comi o peixe que Jesus comeu, o peixe que Pedro comeu, e o peixe que os discípulos comeram. É o mesmo peixe. Nada mudou. Eu falei, eu quero o peixe da região desde a época de Jesus. Está aqui, o peixe é esse. O peixe não era bonito, muito espinhento, mas como um bom maranhense, né, come um peixe e tira os espinhos na boca sem machucar e sem espinhar a língua. Então, queridos, eu quero dizer para vocês o seguinte: eles jogaram a rede, e quando se joga a rede, quem é um bom pescador sabe que não está esperando um peixe. Quando se joga a rede, está querendo pegar muitos peixes. E diz a palavra de Deus que nada pegaram. Por que nada pegaram, queridos?
Porque estavam no lugar errado, estavam fazendo coisas erradas. Você e eu, quando estamos no lugar errado, quando estamos fazendo coisas erradas, nós não pegamos e não vamos pegar nada. Pedro e seus amigos, o problema era sair para pescar, era ter saído de Jerusalém. Agora, Jesus já os tinha tirado do mar, que Jesus disse: vocês não vão mais pescar, vocês vão ser pescadores de homens. Esquece essa questão de pegar peixe, vocês não são mais pescadores. Jesus, ele, aplicando na nossa vida, quando nós nos convertemos, pensa aí no dia que você se converteu, quantas coisas mudaram na sua vida? Ah, pastor, eu já nasci no lar cristão, mas você teve que se converter. Eu nasci no lar cristão, mas eu tive que um dia me converter. Eu pecava e continuo pecando, mas eu fazia coisas erradas. Jesus, ele me tirou de muitas coisas erradas que eu fazia, e você agora está lembrando das coisas que você fazia de errado. Mesmo você sendo uma pessoa muito boa, que você se achava, mesmo você sendo um estudante, mesmo você sendo filho de crente mesmo, você fazia coisas erradas. Aí você deixou de fazer porque Jesus limpou a sua vida. Foi a mesma coisa que aconteceu com aqueles discípulos. Ele tirou os discípulos de serem pescadores, aí ele volta a pescar. Então eu quero perguntar para você nessa noite, e presta atenção na minha pergunta: o que Jesus tirou da sua vida no passado e que você tem colocado hoje nesses dias? E que isso está atrapalhando você de pegar a sua bênção, de ter a sua bênção. Porque, querido, quando nós nos convertemos, quando nós estamos diante do Senhor, que a gente está no primeiro amor, nós somos crentes polidos, crentes maravilhosos, somos crentes cheios de vida, avivados, renovados, transformados. Mas vai passando o tempo, e nós temos que abrir os nossos olhos com isso. Vai passando o tempo, querido, e o que vai acontecendo é que a gente vai acostumando, e as coisas vão ficando irrelevantes para nós. Tudo é relevante, quer dizer. A gente vai se acostumando com as coisas do mundo, e a gente vai pegando as coisas do mundo, as paisagens que o diabo coloca na nossa vida, as propostas que ele coloca, e a gente vai catando tudo aquilo e botando na nossa vida de novo. E Jesus está lá de cima olhando e falou: poxa, mas eu já tirei isso, eu já tirei eles da pescaria, por que eles voltaram para pescar? Eu falei para eles não saírem de Jerusalém, por que eles estão agora saindo de Jerusalém? Por que eu e você fazemos coisas que desagradam o Senhor? Sabemos que não é algo que vai nos abençoar, mas a gente faz. Eu quero dizer para você o seguinte: somente por causa do nosso tempo, duas coisas que a gente tem feito e que nós precisamos mudar. É a nossa religiosidade. Quando nós nos convertemos, a gente se torna um adorador. Um adorador em espírito é verdade. É um versículo que a gente mais fala quando a gente é novo convertido. E a gente quer ser esse adorador em espírito e verdade. Mas vai passando o tempo, a gente começa a deixar de ser adorador em espírito e verdade e ser apenas um religioso. E eu falo para vocês, crentes que se batizaram há poucos dias, cuidado para vocês não se tornarem religiosos, de ter que ir para a igreja porque tem que ir para a igreja, porque não tem mais nada interessante para fazer, então eu vou para a igreja. Isso é coisa de religioso, é coisa que a gente vê, que a gente viu. Lá em Israel está assim de religioso e assim de religiosidade. Eu fui no Muro das Lamentações e ali orei por cada um de vocês no Muro das Lamentações. Pedi a Deus, ali não tinha nada demais. Não é muro do templo, é um muro qualquer da cidade antiga. E foi o único lugar que os judeus, por desobedecer ao Senhor, ficou para eles fazerem as orações deles. Porque hoje, onde o templo de Salomão foi erguido, está uma mesquita islâmica. E eles não podem fazer nada. E ninguém pode fazer nada. E se destruir é guerra mundial. Então eles estão ali sendo desmoralizados todos os dias, os judeus, ali no lugar que é santo para eles. E eles não podem. Então sobrou um murinho. Um muro muito alto. Inclusive até aqui fizeram um comentário, né, que falaram que o muro tinha 1 metro e pouco. Mas o muro é muito alto, maior do que essa igreja aqui. Você fica pequeno diante daquele muro. E ali os judeus estão fazendo as suas orações. E quando você chega lá, está cheio de papéis. Mas como o nosso guia disse que todo mundo tinha que botar um papel, eu também botei. Botei um papel abençoando toda a igreja, nossa família, tal. Botei um papelzinho lá, mas orei por vocês. Depois eu posso chegar e falar: se eu quiser, orou por mim. Talvez você não vai querer escutar o que eu orei por você. Mas eu orei para muita gente aqui.
Uns para ter mais compromisso, outros para Deus dar disciplina, certo? Outros agradecendo pela vida, por tudo que tem sido na igreja, pelos voluntários e tantas coisas que a gente pôde fazer ali naquele momento. Religiosidade não salva ninguém. O que salva é Jesus Cristo. Tira essa questão, certo? Que Jesus já tirou de você. Antigamente eu e você, nós sabemos, não quero falar aqui de onde nós viemos, ou muitos de vocês vieram. Religiosidade. Eu ia na igreja porque meu pai me levava, eu era um religioso, mas um dia eu senti o toque de Jesus no meu coração, como você sentiu. E aí nós nos tornamos adoradores. E agora vamos se tornar religiosos de novo? Vamos sair de Jerusalém? Vamos sair da bênção? Não, querido, nós temos que permanecer na bênção do Senhor. Nós temos que deixar de pescar, deixar tudo aquilo que o Senhor tirou e começar a colocar coisa nova, é andar em novidade de vida. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Nós, queridos, também, não somente lá no Muro das Lamentações a gente vê a religiosidade, mas também no sepulcro de Maria. A gente fica sem entender. Lugar onde Maria foi enterrado, tanta gente ali entrando com o santo, saindo com o santo, vela acesa. Mas é o lugar onde você vê coisas que você não gostaria de ver. Coisas que você não era para ver ali. Nós estávamos, eu e André, descendo a escada, uma jovem de mais ou menos uns 18 anos, mal vestida. E ali botando vela, cada degrau botava uma vela e os seus seios saindo do lado de fora. E a André falou, bem, nem olha, porque eu olhei, porque não teve jeito de não olhar. Falei, meu Jesus, misericórdia, o que é isso que está acontecendo no túmulo de Maria? Maria devia estar se virando ali. E não somente essa, as mulheres botando as velas de mini saia, é uma coisa horrível. Religiosidade, porque a pessoa não sabe onde ela está numa igreja. Aonde está o túmulo de Maria, o túmulo de Jesus é uma igreja. Seja ela ortodoxa ou católica ou o que seja, eu tenho que saber me vestir. Religiosidade. Eu tenho que saber aonde eu estou. Se eu estou na casa de Deus, eu tenho que saber aonde eu estou. Então, queridos, nós precisamos tomar cuidado com isso. Então Deus já tirou isso da gente. Antigamente você andava como aí para atrair os homens? Para de andar desse jeito. Porque você já não é mais aquela mulher de antigamente. Homem, você falava o quê? Você pensava o quê? Então você agora quer transformar, não tem que pensar mais em nada e nem falar mais nada. Você tem que ser uma linguagem que você tem que usar, é uma linguagem santa de um varão abençoado. É isso que você tem que fazer. Porque você é transformado no Senhor. Então, querido, uma das outras coisas que nós precisamos, eu quero ajudar você, as nossas ações, que não condiz com aquilo que nós falamos, o nosso discurso. Tem tanto crente falando tanta coisa bonita, mas a gente vê a vida cheia de coisas horríveis, carregando raiva, ódio, inveja, preconceito, julgando as pessoas, certo? Tendo partido, certo? Escolhendo um partido para estar dentro da igreja. Não, eu estou com essas pessoas, certo? Em detrimento das outras, porque nem escutou a história do outro, já começa a julgar e toma um partido. Coisas que dentro de uma igreja não pode ter, dentro do corpo de Cristo não pode ter. Nós precisamos ser um corpo abençoado, não um corpo enfermo. Então se você é uma pessoa, não, eu não me dou com fulano, você está enfermo espiritualmente. Não, porque eu não falo com Beltrano, você está enfermo espiritualmente. Porque eu ando com essa turma, com aquela outra, não ando, porque essa turma está contaminada. Você se acha melhor do que qualquer pessoa. Querido, nem eu nem você somos melhores do que ninguém aqui. Se o próprio Jesus, ele disse que ele não era bom, certo? Que só era bom o Deus, você não é melhor do que ninguém, nem eu sou melhor do que ninguém. Nós temos que amar uns aos outros, estar andando uns com os outros, para que o impossível aconteça na nossa vida, louvado seja o nome do Senhor. Nós devemos parar de condenar, parar de apontar o dedo e começar, certo? Olhar os nossos defeitos, olhar para a nossa vida e ver que nós não estamos fazendo aquilo que realmente nós devemos fazer. Porque a palavra de Deus, o próprio irmão de Jesus escreve em Tiago 3,11, diz o seguinte: porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água salgada? Não pode, querido. Como é que é da sua boca aí, aqui, que me lava dos pecados, depois você está xingando, depois você está mandando texto com palavrão, porque as pessoas mostram, pastor, aqui, olha que o texto que eu tenho recebido. E às vezes é da esposa, às vezes é de um amigo, às vezes é de um desafeto dentro da igreja. Eu falei, isso não é de crente, isso não é crente. Você me desculpa, mas não é.
Porque quando a gente escreve um texto para uma pessoa, a gente tem que abençoar a pessoa. Quando a gente põe alguma coisa no Facebook, a gente tem que abençoar, não é? Mostrar onde você está, num lugar onde que Deus não quer que você esteja. Procura mostrar coisas boas quando você usa o Facebook, querido, certo? Para mostrar quem você é e viva aquilo que você está escrevendo. Porque tem muita gente escrevendo coisas boas, mas a vida está diferente. Não está com aquilo que está sendo falado. Então nós precisamos tomar cuidado com essas coisas. Nós precisamos falar e precisamos viver. E assim Deus, Ele vai nos abençoar. Queridos, são 8h37, eu tinha mais um ponto. Eu vou falar rapidinho para vocês o segundo ponto. O primeiro ponto é o seguinte: o que significa o pescar para aqueles homens? É não pegar nada. E o segundo ponto é ter uma experiência frustrante. Quando a gente não está na vontade de Deus, no centro da vontade de Deus, sabe o que acontece? São experiências frustrantes na nossa vida. A ideia de Pedro era uma ideia boa. Sair para pescar no meio de uma semana cheia de confusão, como teve aqueles discípulos, foi uma ideia genial. Eu acho que nós devemos até dar um aplauso para Pedro, porque realmente Pedro estava preocupado ali com o bem-estar daqueles discípulos. Mas Pedro esqueceu que Jesus disse para ele o seguinte: não saia de Jerusalém e não volte a pescar, porque agora vocês são pescadores de homens e não mais de peixes. Então, querido, eu quero dizer para você o seguinte: você sabe de onde e como e de quem partiu esse convite? De Pedro. Quem foi Pedro e o que Pedro fez? Falem uma coisa que Pedro fez aí. Pedro foi aquele que negou a Jesus. Ele negou Jesus, ele fugiu, ele correu, ele foi covarde, ele saiu fora. Pedro não passou, ele foi um covarde, ele não passou no vestibular de Jesus, e Jesus disse a ele, não foi? O que Jesus disse para ele? Ó, Pedro, para com esse discurso seu, que a gente é cheio de discurso, né? Crente banana, cheio de discurso. A gente fala que vai fazer e acontecer. Na hora, Pedro, ele disse para Pedro o seguinte: Pedro, não fala isso. Sabe por quê, Pedro? Porque antes que o galo cante, quantas vezes ele ia negá-lo? 3 vezes. Esse covarde. Então, o que nós podemos aprender com isso? Uma pessoa, presta atenção, que não está no centro da vontade de Deus, ela às vezes faz propostas para nós, nós pensamos que as propostas são boas, e que na verdade vão nos levar para fora da bênção que nós estamos vivendo hoje. Toma muito cuidado, querido, porque dentro das igrejas, dentro do contexto evangélico, certo? Dentro das famílias da igreja, tem muitos Pedros que estão fazendo propostas que parecem ser maravilhosas e que vai no final tirar você da bênção do Senhor. É isso que o Espírito de Deus falou no meu coração. Toma cuidado, pastor Ribamar, com os Pedros que estão do seu lado. Aí você fica preocupado, mas graças a Deus também tem outras coisas boas. A gente tem que olhar para as coisas boas. Cuidado, querido, porque sabe por que nós vivemos às vezes frustrações na nossa vida? É porque nós estamos ouvindo voz de pessoas que não têm compromisso como Pedro. E aí acontece tudo o que acontece. Pessoas que vivem uma vida parecendo que Jesus não vai voltar. Você já viu alguma gente aqui na igreja que parece que Jesus não vai voltar? Vive uma vida, sabe, que fala assim: gente, mas não quer nem saber de Deus e das coisas de Deus. Pessoas que seguem a lei dos homens arriscam. Não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Mas não segue os 10 mandamentos que Deus deixou para ser seguido. Você está entendendo o que o Espírito está falando para você e para mim nessa noite? Se você está entendendo, diga amém aí para mim. Certo? Nós seguimos a lei dos homens. Eu vou chegar para o Flávio e falar: Flávio, pega teu carro aqui, dá um cavalo de pau ali na rua. Não, pastor, não vou fazer isso porque eu vou ser preso. Mas talvez, se eu pedir para o Flávio fazer outra coisa, certo? Ele faz. Então, querido, nós precisamos entender pessoas que levam uma vida espiritual, certo? Como simplesmente uma pescaria. É só lazer, nada de compromisso. Quer só desfrutar. Quando eu puder, eu vou lá e desfruto.
Tem um louvor bom, tem uma mensagem boa, eu vou lá e desfruto. Mas eu não me envolvo, eu não faço nada. Eu não quero nada. Tem pessoas que vivem desse jeito. E sabe o que vai acontecer com você, querido? Você não vai pegar nada de Deus. Você vai jogar a rede. Você vai fazer o esforço que você quiser. Mas se você não estiver no centro da vontade de Deus, olha, você não vai pegar. A nossa vida, queridos, não pode ser só pescaria. Quando eu falo pescaria, certo? É de pescar, de dormir. Não pode ser. A nossa vida não pode ser só apenas olhando para nós e para as nossas vontades. A nossa vida precisa ser como a vida de Jesus. Jesus foi lá, visitou aqueles homens, os tirou do mar da Galileia e os trouxe para Jerusalém. Jesus teve misericórdia de Pedro, de Natanael, de Tiago, eu não sei quem estava pescando, mais de André, mas ele pega aqueles homens e vai logo lá para a bênção, porque eu vou mandar uma bênção e vocês precisam da bênção. Nessa noite Deus está falando a mesma coisa para nós aqui, que Ele quer mandar a bênção para nós. E nós temos que ouvir a voz dele e ir para o lugar da bênção. E sair do lugar onde nós estamos, que não está agradando o Senhor. A vida que nós estamos levando, que não está agradando o Senhor. Se você está tendo experiências frustrantes na sua vida, é porque não está faltando você uma palavra: compromisso com Deus. Compromisso com Deus. Você hoje precisa ter compromisso com Deus. Sair para pescar para os discípulos, e iria, se não fosse Jesus, custar uma coisa muito cara para eles. Mas Jesus estava na vida dos discípulos. Queridos, a mesma coisa, Jesus está na nossa vida hoje. Certo? Nós não precisamos pagar o preço. Nós não precisamos sofrer. Nós precisamos ouvir o que o Espírito de Deus está falando. Quer ver o impossível? Leva Deus a sério. Igreja do Senhor Jesus, quer ver o impossível? Leva Deus a sério. Deixa as coisas do mundo, começa a levar Deus a sério. E você vai ser um homem abençoado. Vai ter problema, mas você vai passar por eles. E você não vai permanecer nos problemas. Vai ter dor, vai ter choro, vai ter que orar mesmo. Porque se não for assim, nós não vamos para frente, nós não andamos. Ele dá as provações para a gente ser provado mesmo, para que a gente fique forte. Não fique aí, porque Deus está me provando. Louve a Deus quando Ele manda uma aprovação para você, porque Ele ama você, porque Ele permite para que você cresça. Agora cresça, não se diminua, não se enfraqueça. Lute para que o inimigo, querido, não segue você. Lute para que o diabo não mobilize você. Lute para que ele não pare você, porque ele está parando. Tem muita gente que está parando dentro da nossa igreja, e nós precisamos mover. É tempo de mover, é tempo de milagre, é tempo de impossível. Se você quer o teu impossível, mova, faça alguma coisa, saia dessa letargia, comece a buscar o Senhor, e Ele vai dar a bênção para você. Eu acredito nisso. Mas a palavra de Deus em João 12:40 diz o seguinte: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam os olhos, e compreendam no coração, e se convertam, e eu os cure. Isso é palavra de Deus. O diabo está cegando muita gente dentro das igrejas hoje. E talvez ele está cegando você. Está tampando o teu coração para que você não entenda o que o Espírito está dizendo para você. E aí você está sofrendo e não sabe por quê. Deus hoje está dizendo: para de fazer as coisas erradas e comece a fazer coisas certas. Espera no Senhor, não tenta dar um jeito nas coisas. Deus, Ele toma conta de todas as coisas para nós. Estava voltando agora com Sandra, Andréia e as suas duas filhas. Sandra, fica de pé aí, vocês três, por favor, para que a igreja conheça. Sandra foi abençoada por Deus. Ela disse para mim no testemunho que ela deu. Pode sentar, Deus abençoe. Já vamos dar uma salva de palmas para as três, certo? Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Então, queridos, eu quero dizer o seguinte: ela estava lá tranquila, resolveu querer estudar. E no que estudou, surgiu Berkeley para ela. Até hoje ela não sabe o que é Berkeley. Você imagina onde a mulher saiu lá de mexer com a tribo de índio, está aqui na cidade de São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos, com uma bolsa para estudar, fazer um pós-doutorado, porque ela já é doutora, na faculdade, e na melhor faculdade dos Estados Unidos, Berkeley. Agora, por que Deus está abençoando? Por que ela vai contar para você o testemunho? Você vai ver que é só bênção. Ainda tem mais bênção. Sabe por quê? Além dela ser esposa de pastor, aleluia por isso, que ela tem que andar certa,
eu tenho certeza, pelo pouco que eu a conheço, ela está no centro da vontade de Deus. E quando está no centro da vontade de Deus, Deus pega uma matogrossense, casada com um índio, com 2 filhas indinhas lindas, certo? E traz para cá, loira, está loira aí, certo? Parece americana, para estudar em Berkeley sem inglês. E coloca uma pessoa, professora, que fala português para ensiná-la em português. Porque está no centro da vontade de Deus. Querido, não tem coisa melhor do que estar no centro da vontade de Deus. Não deixa o diabo te cegar, não deixa ele te parar, não deixa ele acabar com você. Hoje é dia de mudança. Hoje é dia de buscar o Senhor. A cidade santa tem 8 entradas. Uma delas está fechada para que um dia o Messias venha, dizendo aos judeus, Jesus vai vir mesmo para resgatar a igreja, e eles vão ficar esperando ainda aquele portão ser aberto. E eu quero dizer para você o seguinte, que esse tempo está próximo. Com tudo que está acontecendo nesse mundo, se Jesus não vier, ele é mais louco do que o mundo. Se Deus não soltar Jesus para vir pegar a igreja dele, do jeito que as coisas estão, os crentes se corrompendo. Estava ouvindo testemunho da igreja mundial lá no Brasil, coisas que estão acontecendo. Pessoas estão dando tudo, o homem está ficando bilionário, e as pessoas estão acreditando porque compra a meia dele. Você imagina você levar minha meia para casa, o que vai acontecer na sua vida, querido? Eu peguei um paletó ontem na festa do menino, lá eu peguei esse paletó que qualquer um cai. O menino tocou com um paletó, fedor danado. Eu falei, isso é paletó que derruba a gente. Mas as pessoas querem o paletó do homem, quer a cueca do homem, quer o sapato do homem, e ele vende tudo e produz em milhões e milhões de quantidade, e as pessoas compram. Pessoas ignorantes que não conhecem a palavra de Deus. E essa igreja está aí, viu? Para quem não tem compromisso com Deus, essa igreja está por aí, e está arrancando dinheiro do pessoal. E você fica esperto, porque a palavra de Deus diz que ia acontecer, os profetas iam estar no meio do povo, os falsos, para ganhar o dinheiro dos bobos, certo? E aí estão dando. E você pensa, milagre está acontecendo, está acontecendo. Agora fique esperto, da forma que acontece, certo? O diabo dá, o diabo toma, e o diabo tem poder. Porque a igreja do Senhor não é daquele jeito não. E não só ela, tem outras no Brasil também. Estão vendendo o evangelho muito barato. Então quero dizer para você o seguinte, tudo isso que está acontecendo, essa corrupção, tudo isso no mundo, é sinal, se você ler a Bíblia, que Jesus está voltando. E aonde você está? E eu quero dizer para você o seguinte, o que você está fazendo? É a última pergunta. Você está pescando? Você está distraído? Você está dormindo? Um sono espiritual. Ou você está de prontidão vigiando? Quero dizer para você o seguinte, que nós estamos de prontidão vigiando. Se você quer nos seguir, nós estamos brincando não, nós estamos fazendo o que Deus quer que a gente faça. Estamos sendo abençoados por isso. Então o mensageiro dessa noite já falou o que tinha que falar. Agora cabe a você mudar de vida. Vamos fechar os nossos olhos e falar com o Senhor. Nós queremos agradecer hoje, querido, pela sua vida. Porque eu tenho certeza que você escutou essa mensagem e que algo mexeu com você. E que você, como eu, nós vamos mudar um pouquinho mais para melhor. Eu não preciso pedir para você hoje, nessa noite, levantar dizendo que você quer um compromisso com Deus. Mas eu vou pedir para você levantar do seu lugar. Se você quer a bênção do impossível acontecendo em 2013 ainda, falta 3 meses, setembro, nós já estamos, outubro, novembro e dezembro. Você ainda quer e deseja a bênção do impossível na sua vida? Fica de pé onde você está, em nome de Jesus, fica de pé. Fica de pé, se você quer. Eu já estou de pé, porque eu tenho muita coisa para Deus dar ainda. 2013, 3 meses, ainda tem que acontecer muita bênção na minha vida. E vai acontecer porque a gente tem que santificar no Senhor. Então santificai-vos no Senhor, porque agora
agora ele vai fazer maravilha. Porque o contexto ali de Josué é porque a batalha seria no outro dia, as coisas iriam acontecer no outro dia. Mas a partir do momento que Josué falou isso para o povo, Deus já começou a mover a mão dele em direção do povo. E nessa noite, querido, eu crendo que Jesus Cristo está aqui, nesse lugar. E se você der um passo na direção dele, certo? Para de sair de Jerusalém e ir para pescar e começar a trilhar uma vida com ele, independente do teu cônjuge. Se teu cônjuge está indo por outro caminho, deixa aí, porque lá você vai estar sozinho diante de Deus. Não vai ter com cônjuge não. André, não vou nem ver lá, vou primeiro ou vou segundo, mas a gente vai chegar lá, não vai lembrar de nada. Agora porque a André está caindo no pecado, a André está se desviando, ou porque o pastor está no pecado, o pastor é um mentiroso, o pastor está vivendo uma vida dupla, certo? A André ativo vai ter que fazer a mesma coisa. Não! Começa hoje. Ah, mas fulano devia estar aqui. Por que ele não está aqui? Que essa mensagem é para ele. Essa mensagem não é para ninguém que está aqui. Essa mensagem é para nós. Deus quer falar para nós. Ele falou para mim e para você. Ah, mas eu estou tão bem. Está bem nada. Eu não estou bem, você não está bem. Nós precisamos melhorar. Então vamos melhorar a nossa vida. Vamos deixar de brincar com as coisas de Deus e termos compromisso com Ele. Oração na terça-feira, culto na terça-feira, grupo familiar, culto na quarta, culto no domingo, de manhã e à noite. Vamos nos envolver com as coisas do Senhor e você vai ver que você vai prosperar em todos os sentidos. Limpa a tua boca, certo? Limpa os teus olhos, anda com Deus, seja um homem diante de Deus e se preocupe com dar o testemunho para Ele, porque se você der testemunho para Ele, você vai estar dando testemunho para as pessoas aqui embaixo. E aí, querido, você vai ver a igreja ser mais abençoada do que ela está sendo abençoada, e a sua vida vai ser abençoada também. O Redentor. Diga aí, Emanuel. Perdoa os pecados e dá vida eterna. E dá vida eterna. Ele morreu por você.